No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Hoje é quarta-feira, 1º de junho de 2022. Deus abençoe a todos. A capa do vídeo está aí uma pergunta para você que acompanha pelo YouTube, né? O homem é uma tricotomia? É um assunto polêmico e dificilmente eu vou conseguir abordar toda essa temática complexa neste pequeno minuto da unicidade, mas eu quero te chamar a atenção para a reflexão. Mas, Tony, você vai trazer um novo ensinamento? Não, ouça o que eu tenho a dizer. Sei que você provavelmente, evidentemente, tem a sua fé, a sua base, o seu conceito com relação a esse assunto. Eu quero apenas chamar você para uma reflexão. Então vamos lá, você que não entende esses termos aí, por falar uma linguagem mais simples, aliás, eu procuro sempre ter uma linguagem simples para incluir todas as pessoas que me ouvem no assunto e que da melhor maneira possível seja compreendido. Então o que é uma tricotomia com relação às questões teológicas? Então o homem é um ser tricótomo, ou seja, é uma tricotomia. O que é? O que significa esse termo? Significa aquilo que é dividido em 3 partes. Está entendendo aí, ó? Minuto da unicidade, perguntando a você hoje se o homem é uma tricotomia. Ou seja, o homem é dividido em 3 partes, o que se divide em 3 tomos, ou seja, em 3 etapas, 3 volumes. Em relação ao homem, o termo tricotomia se refere a 3 partes do seu ser, que é corpo, alma e espírito. E aí os teólogos vão dizer o seguinte: o homem é uma tricotomia porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus, por sua vez, é uma trindade. Se ele é feito igual a Deus e ele é dividido em 3 partes, logo Deus também é 3. E é nessa linha de raciocínio que a teologia é canalizada. Preste bem atenção. Esse assunto não dá para terminar nessa edição. A gente só está chamando você para reflexão, porque os teólogos, em geral, creio eu que na sua totalidade, se tiver algum teólogo unicista que não entende dessa forma, você, por favor, entre em contato comigo. E você pode também aí deixar nos comentários a sua opinião, para você que me acompanha no YouTube, não tem problema, tá? O fato é que eu quero chamar a reflexão. E qual é a base que se usa para sustentar que o homem é dividido em 3 partes? O ser do homem, né? Essa unidade que forma o ser humano é dividida em 3. Bom, o versículo, talvez o versículo-chave, tem muitas outras passagens, mas o versículo-chave está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Pelo menos eu vou usar ele aqui, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz, a primeira carta dele aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que nós devemos conservar todo o nosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis. Então você tem que conservar-se puro, limpo, né, para aguardar a vinda de Jesus. Então temos que conservar santos o nosso espírito, alma e corpo. Então aqui é a prova, dizer, uma das muitas variadas provas da tricotomia do homem. Mas como aqui está direcionada esses 3 pontos, então aqui é a base para a gente começar a falar sobre esse assunto muito interessante. Nós sabemos, ou nós pensamos, ou pelo menos comumente sabe-se que o homem ele é feito de carne, né, ele é um ser que é composto de uma parte imaterial, né, o que está dentro do homem é imaterial, e a parte material, a parte física. Então, quando o homem morre, diz a Bíblia, né, o espírito volta para Deus,
a carne desce o pó, a alma segue seu juízo. Aí está aí a dicotomia, a tricotomia, né? E também a palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus capítulo 4, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e aptas para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então aqui, aos Hebreus, diz que a palavra de Deus ela vai penetrar lá onde divide alma e espírito. Faltou o corpo aqui. Então a Bíblia é capaz de dividir alma e espírito. Isso é muito interessante nós analisarmos também. Então aqui eu quero só falar o seguinte para você que acompanha o Minuto da Unicidade. Nós vamos ter que voltar, talvez amanhã, ou, enfim, depende aqui das minhas agendas, a minha disponibilidade em poder estar refletindo sobre essa questão, que é uma certa polêmica. Por quê? Porque há uma divergência entre alguns teólogos. Também não é uma unanimidade assim também não. Existem aqueles que entendem como apenas um ser dicótomo, ou seja, uma dicotomia. Tá? Muitos teólogos entendem que o homem é composto de duas partes, né? O corpo e a alma, ou o espírito. Os defensores da dicotomia do homem unem alma e espírito como sendo a mesma coisa. Entretanto, diz aqui o artigo que eu estou lendo, parece-nos aceitável o ponto de vista da tricotomia. Então, enquanto muitos teólogos, inclusive teólogos unicistas, defendem que o homem é uma tricotomia, existe uma outra parte dos teólogos, tá? Num número menor, é claro, evidentemente, que acredita que alma e espírito faz referência à mesma coisa. Isso é uma temática bem polêmica. Eu participo de alguns grupos e já vi o pau quebrar, o bicho pegar. Mas eu resolvo trazer à tona essa questão. Por quê? Principalmente porque, como eu já disse várias vezes no Minuto da Unicidade, o homem, os teólogos, né, por inventarem ou por aceitarem de boa o termo trindade, eles encontram trindade em tudo. Então, quando você afirma que o homem é uma tricotomia, no meu entendimento, tá? Eu não vejo nada a mais do que o quê? Um termo, essa tricotomia humana usada para justamente falar o que eu disse no início. Afirmar que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é um ser triuno, é um único Deus, mas tem três partes, o homem também é um ser só, né? Aqui você está vendo um homem, um ser humano, e ele é dividido em três partes. O que é muito, muito amplo, contraditório essa questão. Por quê? Vamos lá, eu vou só falar para você um detalhe. Se a alma, ela é a parte imaterial, ou seja, é uma parte, vamos dizer assim, vão dizer aqui os psicólogos vão dizer que a alma significa em grego psique, ou seja, a questão dos sentimentos, das vontades, né, e tal. Isso é alma. O espírito é o quê, então? Porque o espírito vai para Deus, a carne vai para o pó. Então morreu um ímpio, por exemplo. O ímpio morreu, né? O ímpio faleceu. Uma parte dele vai para Deus, o espírito vai para o céu, volta para Deus, como diz Eclesiastes, né? Capítulo 12. Lá em Eclesiastes 12 você vai ler isso, né? 12:7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Então veja, morreu o ímpio. Então uma parte dele vai para o pó, outra parte vai para Deus e a outra vai para o inferno. Veja bem que situação que a gente fica com relação à alma. A alma, ela volto a dizer, a alma, ela segundo muitos teólogos, é a psique, é a questão da vida, né? No Velho Testamento chama de nefesh, né? No grego é psique, né? Por isso que vai tratar do cara tá com problema mental, tá com distúrbios mentais, ele primeiro tenta tá atribulado mentalmente, ele vai para um psicólogo, psicanálise, vai tratar da psique, vai cuidar da alma dele. Agora, o problema é que a alma não pode ir seguir o juízo dela. Você está entendendo? A alma seguiu o juízo, vai para o inferno, vamos dizer assim.
Porque a palavra de Deus diz que a alma que pecar, esta morrerá. Então a alma está sujeita à morte. A alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que Adão foi feito alma vivente. Então, essa aí já é a parte mais avançada do estudo que eu trago para você. Mas, por exemplo, a Bíblia ela vai usar uma linguagem particular sua e em alguns momentos ela vai se referir ao corpo humano como alma. Ela vai se referir, inclusive, a gente mesmo, na igreja, os apelos, lembra? Cadê a primeira alma para Jesus? Entrega a sua alma para Cristo. Aí levanta uma pessoa, é a primeira alma. Mas a alma saiu do corpo do cara, se é o ser espiritual, então a alma saiu dele e veio lá na frente para não. Você está entendendo o que eu estou falando? É bem complexo. Não quero dar um nó na sua cabeça. Talvez eu não estou me fazendo compreender muito bem. Eu quero só chamar a atenção para essa questão da tricotomia do homem, com trindade. Isso está muito associado. Então, 10 almas aceitaram Jesus na noite que eu preguei ontem e tal, né? Aquela quando o homem gosta de se louvar e aquela coisa toda. Bom, o fato é que, por exemplo, eu estou dizendo que o ser humano é chamado de alma em muitas partes da Bíblia, muitas. Por exemplo, pega a sua Bíblia, anota aí, depois você lê. 1 Pedro, capítulo 3, verso 20, ó. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, Pedro está dizendo que Noé, a mulher, né, os filhos, as noras, 8 almas, ele não fala 8 pessoas, ele fala alma. Como que Deus salvou 8 almas? Morreu então o corpo e Deus salvou, a alma levou para o céu? Então assim, é muito importante discutir sobre essa questão, em saber aonde está a chave aí dessa questão, para nós entendermos muito bem. Se você quiser que eu volte a falar um pouco mais sobre esse assunto, é tempo para 2 horas de assunto e olhe lá. Então você deixa aí nos comentários se você deseja que a gente volte a abordar esse assunto. Mas fique atento com essa questão da tricotomia. Fique atento com essa questão, não é simples assim. Como eu te disse, há uma divergência. Esse ponto é muito debatido no meio teológico e tem aqueles que entendem que o homem é apenas um ser, uma dicotomia, e há outros que falam que é uma tricotomia. E se é uma tricotomia, explica-se então, portanto, tenta-se entender de alguma forma a trindade e nós viemos batendo na tecla aqui, a proposta do Minuto da Unicidade é falar que há um só Deus e não existe outro além dele e o seu nome é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. A gente volta então amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade, Graça e Paz. Minuto da Unicidade.